Na manhã do dia 11 de junho de 2025, várias câmeras de segurança em Wembley registraram uma mulher andando pela rua carregando uma mala azul grande. Não parecia nada fora do comum, só mais uma gravação qualquer do dia a dia. Mas depois, esse mesmo vídeo acabou se tornando uma das provas mais importantes em um dos crimes mais violentos que aconteceram naquela região nos últimos anos. Tudo começa na noite desse mesmo dia, quando a polícia recebeu uma ligação de um homem muito preocupado e desesperado ao mesmo tempo. Ele morava temporariamente em uma casa ali, na mesma região, e disse que a dona do lugar tinha simplesmente desaparecido. A mulher tinha 67 anos. O nome dela era Deborah, e ela não era do tipo que simplesmente sumia sem avisar ninguém. O celular e os óculos dela, que ela sempre carregava, ainda estavam dentro da casa. E isso deixou a situação ainda mais esquisita. O desaparecimento preocupava ainda por causa do histórico que ela tinha. A vítima tinha problemas mentais sérios. Já tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. O caso dela era tão complicado que, em alguns momentos, ela acreditava que pessoas importantes do governo estavam falando com ela pela internet de alguma forma. Ela não tinha família no país, então não tinha para onde ter ido. As únicas pessoas próximas eram membros da igreja que ela frequentava. E foi conversando com essas pessoas que os investigadores conseguiram a primeira pista. Uma amiga da igreja contou que a mulher estava triste nos últimos dias e que talvez tivesse ido passar um tempo com conhecidos perto do mar. Mas essa informação não levou a nada. Nenhuma câmera de segurança mostrou ela saindo da casa naquela manhã. A polícia também verificou registros de táxi e transporte público, mas não encontrou nada. 2 semanas se passaram e nada. Até que no dia 27 do mesmo mês, a busca finalmente chegou ao fim. E chegou ao fim da pior forma possível. Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something. Um homem que estava caminhando encontrou restos humanos em uma trilha de madeira a mais de 200 quilômetros de distância da casa de Deborah. Isso é bastante longe, cerca de 2 horas de viagem. Quando os investigadores chegaram no local, perceberam que aquilo não tinha sido apenas um acidente. O corpo estava em uma condição muito complicada. Eu vou até colocar na tela o que a polícia encontrou. Algumas palavras podem estar distorcidas, mas eu creio que dê para entender. A partir dali, o caso deixou de ser tratado como desaparecimento e passou a ser tratado como homicídio. Mas aí entrou o grande desafio: descobrir quem de fato tinha feito aquilo. Porque a mulher não tinha inimigos. Mesmo com problemas mentais, todo mundo que conhecia ela dizia que ela era uma pessoa tranquila, gentil, generosa. Ela inclusive deixava um homem morar na casa sem pagar aluguel, porque ele não tinha dinheiro para isso. Durante as investigações, a polícia começou a analisar as pessoas mais próximas, e foi aí que algo esquisito apareceu. Exatamente aquelas mesmas imagens do começo começaram a fazer sentido. Repare que no mesmo vídeo da câmera, algumas horas depois, a mesma mulher aparece voltando, mas dessa vez com 2 malas. E parece estar com uma certa dificuldade para puxar, como se estivesse pesada demais. Isso obviamente chamou a atenção. Dias mais tarde, novas imagens mostravam essa mesma mulher colocando exatamente as mesmas malas dentro de um carro alugado. Com essas evidências,
a polícia conseguiu autorização para fazer a prisão. E o mais curioso desse caso é o momento da prisão. Police! Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name? Sorry, we're asleep. Are you Gemma? Yeah, I am. Okay, Gemma. Just can you hold a second? She's yours. Come on, hold a second. Sorry. Repare como a mulher nem sequer esboça nenhuma reação. Ela não resiste, não questiona, não fala absolutamente nada. Fica ali, parada. E durante o interrogatório, apenas silêncio, do começo ao fim. Isso, em muitos casos, pode indicar que a pessoa está se culpando por dentro. Depois disso, os investigadores fizeram uma busca na casa onde ela morava com a mãe. E foi aí que a história começou a fazer mais sentido. Ela e a mãe viviam em uma casa avaliada em mais de 4 milhões de libras, cerca de 27 milhões de reais. Só que o lugar estava em péssimo estado. Elas tinham contratado um empreiteiro para reformar tudo. Pagaram 230 mil libras. E o cara simplesmente fugiu com esse dinheiro. A obra ficou pela metade. E foi aí que a vítima, Débora, sabendo da situação, se prontificou a ajudar. Como conhecia a amiga da igreja, se ofereceu para pagar pelo término da obra. Só que no começo de 2021, a Débora tinha sido internada para tratar a doença mental. E o tratamento deu resultado. E quando ela voltou, disse que não iria mais pagar pela reforma e ainda aconselhou que a casa fosse vendida para resolver os problemas financeiros. A suspeita não gostou dessa fala da Débora. E na manhã do dia 11 de junho, ela foi até a casa já com a intenção de matar. Depois do crime, ela colocou o corpo dentro da mala, levou para casa e deixou escondido por um tempo. 2 semanas depois, levou os restos até South Devon e se livrou deles no local onde eu mostrei aqui anteriormente. Com todas as provas reunidas, o julgamento aconteceu em outubro de 2022. Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, com pena mínima de 34 anos de prisão. 7 de julho de 2021, um jovem de 23 anos foi até o escritório do xerife para registrar o desaparecimento dos próprios pais. O pai tinha 50 anos, a mãe, 53. Segundo ele, os dois tinham ido passar o fim de semana em uma cabana da família, em um lugar chamado White Lake. Eles saíram de casa no dia 2 de julho. A última mensagem da mãe dizia que tinham chegado bem, mas que o sinal de celular era ruim e que voltariam na segunda à noite ou terça de manhã. Só que era quarta-feira e nada. Os telefones só davam caixa postal. Ninguém sabia onde eles estavam. No começo, a explicação parecia simples. Talvez tivessem decidido ficar mais tempo. Isso até já tinha acontecido antes. Mas tinha um detalhe esquisito. O pai era extremamente responsável. Sempre avisava qualquer mudança. E a mãe não podia faltar no trabalho. O filho também disse que eles não foram sozinhos. Segundo ele, alguns amigos tinham ido buscar os dois, mas ele não sabia dizer quem eram. A polícia começou a investigar. O primeiro lugar foi a cabana. E quando chegaram lá, não havia nada. Tudo completamente vazio. A porta estava trancada e precisou ser arrombada. E não havia sinal de que alguém tinha estado ali. Ou seja, a história não fazia nenhum sentido. Provavelmente, eles nunca chegaram lá. Sem pistas, os investigadores voltaram para a casa da família. O filho foi chamado para depor. No começo, pareceu um depoimento normal.
Diz que tinha experiência em vários trabalhos e que tinha recebido uma proposta para trabalhar na SpaceX, mas que recusou por causa de um acidente. Diz que machucou os nervos da perna e estava se recuperando. Só que durante o interrogatório, o comportamento dele começou a chamar a atenção. Em um dado momento, ele foi visto tentando escutar o que os investigadores estavam falando do lado de fora, como se quisesse saber o que eles já tinham descoberto. Enquanto isso, dentro da casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Partes do piso da cozinha tinham sido removidas, armários estavam faltando, o vidro da lareira estava quebrado e havia manchas de sangue, aparentemente limpas. Ele tinha explicação para tudo. Disse que era reforma, que o vidro quebrou brincando com o cachorro e que o sangue era por causa de problemas de saúde da mãe e um corte do pai. Mas as histórias não batiam. Em um certo momento, ele disse que não podia dirigir. Depois, falou que saiu para comemorar o feriado de 4 de julho em vários lugares. Mesmo desconfiada, a polícia ainda não tinha provas. Até que uma mulher entrou em contato. Ela conhecia a namorada do menino e contou que ele tinha ido até a fazenda dela no dia 3 de julho, dizendo que queria usar a piscina. Ela deixou, mas saiu logo em seguida. E quando voltou, o menino já não estava mais lá. O carro dele estava perto de uma área de mata, com o porta-malas aberto. A polícia, obviamente, foi até o local. E ali, eles se depararam com restos humanos. Debaixo de folhas, enrolados em uma lona, era nada mais nada menos que o corpo do próprio pai. Ao mesmo tempo, câmeras da casa mostraram algo crucial para as investigações. O casal nunca saiu de casa no dia 2. Tudo não passava de mentira. E quando ele foi confrontado novamente, ele ficou em silêncio. Chamou por um advogado. E a partir daí, as provas começaram a aparecer. Os celulares dos 2 pais foram encontrados dentro da casa, embrulhados em papel alumínio, como se alguém tivesse a intenção de bloquear o rastreamento. Cápsulas de balas foram encontradas no porão, mostrando que tiros foram disparados dentro da casa. Imagens de mercado mostraram ele comprando a lona. Fragmentos de ossos foram encontrados na lareira. E uma câmera de um vizinho registrou uma luz muito forte durante a madrugada. Os investigadores passaram a acreditar que ele tentou queimar os corpos, mas o fogo teria saído de controle. Com todas as provas, ficou muito evidente que ele tinha tirado a vida dos próprios pais. O motivo disso? Mentiras. A vida que ele queria ter não existia. Ele nunca se formou, nunca teve os empregos que dizia, e a proposta da SpaceX nunca existiu. O pai dele descobriu a mentira e, ao invés de assumir, ele simplesmente matou os próprios pais. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance nenhuma de obter liberdade condicional. Na noite do dia 28 de dezembro de 2016, uma câmera de segurança em Albuquerque, no Novo México, registrou uma cena estranha. Um homem com capuz surgiu da escuridão, derrubou uma lixeira na entrada da casa e foi embora. Pouco depois, o morador saiu, levantou a lixeira e voltou para dentro. A porta da garagem dele começou a fechar,
Mas antes de fechar completamente, a porta dele abriu de novo. E uma luz forte apareceu. Naquele momento, parecia só mais um vídeo aleatório. Mas depois, aquilo virou a principal pista de um crime brutal. Mais cedo naquela noite, um homem de 54 anos tinha deixado a filha na casa da ex-esposa. Só que naquela noite, ele não ligou para dar boa noite. Não apareceu no trabalho. O telefone tocava, mas ninguém atendia. 2 colegas decidiram ir até a casa. A porta dele estava destrancada. Foi aí que eles entraram. E no começo, tudo estava normal. Até que... na garagem, atrás de uma caminhonete, só confirmaram o pior. O homem estava ali, já sem vida, com vários cortes, um ferimento profundo no pescoço e com sinais de agressão. A polícia começou a investigar, mas havia poucas pistas. A principal delas era o vídeo de segurança. Mesmo sem mostrar o rosto, ele dizia muito. A lixeira provavelmente foi derrubada de propósito, para fazer a vítima sair de casa. Ou seja, não era algo aleatório. Era alguém que conhecia a rotina dele. O primeiro suspeito foi o atual marido da ex-esposa. Os dois já tinham brigado antes, mas ele apresentou um álibi. Outras pessoas foram investigadas, mas nada de concreto foi encontrado. O caso ficou parado por meses. E aí, 31 de março de 2017, a pista decisiva finalmente chegou. Durante o ataque, ele teria reagido e teria até agredido um pouco o agressor. Isso deixou DNA debaixo das unhas. Esse material foi comparado com os suspeitos e finalmente confirmou. Era o atual marido da ex-esposa. Depois do trabalho, ele foi até a casa e executou o plano. As imagens reforçaram isso. Quando ele foi identificado, ele simplesmente fugiu, mas foi preso no dia 3 de abril de 2017, no Arizona. O julgamento aconteceu em junho de 2022 e ele foi condenado à prisão perpétua, também sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. Esses casos são tão brutais quanto grotescos, porque só revela como a natureza humana consegue praticar o mal com pequeníssimas motivações. Mentiras, ganância, ciúmes. Eu não sei se eu devo pedir ou não, mas o que vocês acham sobre esses casos? Comentem aí. Aqui foi EJ e até o próximo vídeo.